Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje, como eu tinha prometido pra vocês, eu vou fazer um vídeo analisando o primeiro episódio da sexta temporada de Rick and Morty, mostrando pra vocês todos os easter eggs e todas as referências. Então, vamos lá! Pessoal, só explicando pra vocês, o vídeo de hoje vai ser num ritmo um pouquinho mais acelerado porque esse episódio é tão cheio de referências que o meu documento aqui ficou com 7 páginas de Word só das referências que eu consegui pegar, então eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais acelerada. Então logo de cara a gente começa com a narração do episódio, que é uma clara referência ao Tony Stark, né, em Vingadores Ultimato, uma referência que eles inclusive citam diretamente algumas vezes. A explosão da cidadela deixou vários Ricks e vários Mortys flutuando no espaço e muitos deles completamente despedaçados. Essa cena me lembrou um pouquinho aquela cena da terceira temporada, depois que o Evil Morty domina a cidadela e mata vários Ricks e vários Mortys, a gente vê eles flutuando praticamente da mesma forma. E eu percebi um erro também nessa cena, porque eu reassisti os episódios anteriores antes de fazer a análise desse primeiro episódio da sexta temporada, e a frase que tá escrito quando eles vão puxar aquela grande manivela muda completamente. Ela muda de must operate with power booster control, ela muda para must push with partner. Então eles reduzem bem essa frase. Eu achei isso um pouquinho curioso, o sentido é basicamente o mesmo, mas é um errinho nessa cena, ou pelo menos uma modificação. E o Rick critica a narrativa em voice-over, né, do Homem de Ferro, que eu devo concordar um pouco, não tanto no filme Vingadores de Ultimato, porque não é uma ferramenta muito utilizada dentro desse universo Marvel, mas com certeza é uma muleta, né, muito utilizada, principalmente em séries de comédia, em filmes, né, dramáticos. Eles utilizam muito essa narração em voice-over para explicar coisas que os roteiristas não querem ter o trabalho de incluir dentro do filme. E a situação do Rick e do Morty é igualzinha à do Homem de Ferro, só que na nave que eles fugiram, né, tem uma porrada de coisas, então acho que teria sido mais interessante se o Rick tivesse que dar uma de MacGyver ali, considerando que eles fugiram praticamente com uma cidade inteira. Então acho meio estranho, né, o Rick ficar tão indefeso assim, sendo que ele não tá sozinho, né, digamos assim, ele tem quase que uma cidade inteira com tecnologia ali que poderia ajudar ele a escapar. Mas eles decidiram ir, né, com essa zoeira com Vingadores Ultimato até o fim, porque eles inclusive são resgatados pela Bat-Clone de uma forma praticamente idêntica a Capitã Marvel, né, resgatando o Homem de Ferro no filme Vingadores Ultimato. E a parte mais engraçada dessa cena é quando o Rick pergunta, né, pro Morty se ele anotou tudo. Ele inclusive faz uma referência, mais uma referência ao Homem de Ferro, dizendo que ele não tem aquele capacete do Homem de Ferro pra conversar, né, digamos assim. E essa cena é legal, né, que o Rick demonstra também um certo desprezo pelo Evil Morty. Ele não respeita muito o plano que o Evil Morty fez. Ele falou que ele agiu como uma pessoa no Twitter que faz um chiliquinho e sai do Twitter, e o Morty fala que ninguém deixa o Twitter, o que é muito verdade, né? Quem usa o Twitter sabe, quem acompanha pessoas famosas, né, digamos assim, muitas pessoas deixam o Twitter, fazem ali um chilique, postam aquele textão falando que vão deixar as redes sociais só para depois de algum tempo retornar. E pessoal, antes de continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu não tenho pedido mais com tanta frequência, mas esse foi um vídeo realmente muito trabalhoso. Como eu falei, deu 7, 8 páginas aqui de Word. Eu passei umas 4, 5 horas preparando esse vídeo, mais o tempo de gravação, mais o tempo que eu vou levar para editar. Então se vocês puderem, me deem essa ajudinha, curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, que realmente ajuda aqui no algoritmo do YouTube, né? Então, se vocês puderem, seria muito legal. E o Morty acaba de certa forma entregando um segredinho do Rick, né? Porque o Morty fala, pô, quem você tá tentando enganar, né? Dizendo que não conhece o Homem de Ferro. E o Rick mostra, inclusive nesse episódio, ter um conhecimento um pouquinho mais profundo, né? Dos filmes da Marvel, que mostram que mesmo desprezando esse gênero, ele acaba assistindo. Eu acho que a mesma coisa vale pro Dan Harmon e pro Justin Roiland, que já fizeram, né, o episódio, inclusive Vindicators, zoando os Vingadores, mas sabem de tudo que aconteceu no Vingadores Ultimato. E o Rick pede para sua coluna espinhal, mais ou menos como ele faz naquele episódio dos dragões, ele pede Robitussin, né, que é um remédio. Eu dei uma pesquisada, obviamente, eu não conhecia esse termo, mas eu dei uma pesquisada e é um remédio para tosse, mas que muitos jovens nos Estados Unidos utilizam como uma droga mesmo, porque esse medicamento é famoso por ter efeitos colaterais quando usado em grandes doses, incluindo euforia, alucinações visuais e alucinações auditivas, e eles utilizam o termo robotripping
para quando as pessoas utilizam esse remédio como uma droga. E o Rick chama a Beth clone, né, de Beth talvez, que eu achei um termo sensacional porque ele não sabe se ela é a Beth clone ou se ela é a Beth original. E a Beth clone não consegue, a Beth clone, Beth espacial, Beth talvez, não consegue falar no vácuo. É uma piadinha, né, que eles ficam indo e voltando, porque é uma regra que muitas vezes é quebrada em filmes de ficção científica. E é legal, né, porque eles passam o tempo todo da viagem discutindo uma frase que a Beth falou, né, que ela fala assim: ah, essa festa é só pra vocês dois, ou eu posso entrar também. Os dois não gostaram muito da frase e quando eles chegam na Terra, quando eles chegam na casa deles, eles ainda estão discutindo essa frase. Então, na viagem inteira, eles não falaram a respeito do Evil Morty, não falaram a respeito do que aconteceu no multiverso, não falaram a respeito de nada, falaram somente a respeito dessa frase. E a gente vê também, na nave da Beth clone, a gente vê um cavalo, né, um emblema bem interessante de um cavalo que mostra que ela, mesmo não sendo a Beth doméstica, né, digamos assim, que é o termo que a Summer usa no decorrer desse episódio, ela continua sendo uma Beth que tem paixão por cavalos. E nesse episódio a gente vê mais uma participação do capacete suicida do Rick, que eu acho que não é por coincidência, porque a gente vê em diversos momentos desse episódio o Rick fazendo comentários meio suicidas. Inclusive eu já fiz um vídeo a respeito desse chapéu, que vocês podem dar uma olhada aqui do lado. E a Beth fez uma revelação interessante, que agora que o Rick não consegue mais viajar entre as realidades, ele finalmente vai ter que lavar o seu jaleco, que mostra que talvez o Rick nesses anos todos não tenha lavado seu jaleco, ele simplesmente pula para outra realidade e rouba o jaleco de algum Rick. Eu achei muito engraçado, né, esse conceito. E logo de cara o Rick já começa essa temporada errando. Eu acho que vai ser uma temporada que vai desconstruir mais ainda o Rick, porque ele tenta fazer uma coisa e já faz uma coisa completamente errada. Ele acabou de ser resgatado, que não é tão comum, né, pro nosso Rick, e ele já faz uma coisa completamente errada. Ele tenta dar um reboot ali na sua arma de portais e ele acaba, na verdade, rebutando os viajantes interdimensionais e não o seu fluido. Então a gente vê que ele, o Jerry e o Morty começam a piscar. E eu acho que teria sido mais interessante para esse episódio se eles tivessem simplesmente deixado no ar para as pessoas tentarem entender por que o Jerry estava mudando de realidade, porque já era uma teoria quase que aceita, a teoria do Jerry Abory, né, que é a creche que os Jerrys ficam ali quando o Rick e o Morty estão saindo em aventuras. Eu acho que eles não precisavam ter explicado dentro do episódio. Mesmo que não tem problema, né? Mas eu acho que teria sido um deep cut, né? Como eles mesmos citam aqui, o termo deep cut é uma referência que somente os fãs mais radicais entenderiam, mas eles decidiram explicar até para os fãs mais casuais. E o Rick cita que a pasta onde os arquivos estão é chamada Booger Aids, né? E a Summer fala: pô, mas todos os seus arquivos chamam Booger Aids, e não são só os arquivos da Summer, porque inclusive no episódio Morty's Mind Blowers, né? Quem gosta do episódio Morty's Mind Blowers vai se lembrar que ele inclusive usa esse termo Booger Aids para nomear aquelas ampolas lá com as memórias. Então, ele realmente gosta desse termo. E a gente vê também o poder do fluido de portais, né? Porque quando ele dá aquele reboot, a Terra inteira treme. E eu acho muito legal, né, que quando o Rick erra em alguma coisa, ele já sabe exatamente tudo que ele fez de errado. Ele cita tintim por tintim o que aconteceu. E o momento mais engraçado até aqui no episódio é quando o Rick, né, que sempre tá muito atento às convenções de Hollywood, ele abre os braços esperando ele desaparecer, achando que ia acontecer exatamente naquele momento poético, né, que ele abriu os braços e sumir, mas não acontece, e eles acabam sentando ali num silêncio bem constrangedor, começam a discutir entre eles, e é aí que o Jerry se liga, né, dos acontecimentos ali do Jerry Abory, que é a creche, como eu citei. E essa creche acontece no episódio Morty Night Run, que é um dos episódios mais épicos, mais famosos de Rick and Morty. Não só é o episódio do Blips and Sheets, que a gente vai ver nessa temporada de novo, é o episódio do Crumbopoulos Michael, é o episódio do peido também, né, famoso por ser o episódio do peido, e também é o episódio do Roy. E depois que o Morty, o Rick e o Jerry desaparecem, a Summer fala com a maior tranquilidade que o Rick e o Morty dessa realidade estão enterrados no quintal. Essa é uma referência ao episódio dos Cronenbergs, que é o 6º episódio da primeira temporada, intitulado Rick Potion No. 9, mas a Summer
não sabia disso naquele episódio, no episódio 6, ela descobre isso no episódio 8, Rick's Minas, né, quando em um dos melhores momentos da série até agora, o Morty conta toda essa história pra ela, naquela cena, né, que ele fala pra eles irem assistir televisão. E nesse momento a gente vê aquela máquina, né, aquela vending machine que eu falei no meu vídeo anterior, que tem as coisas de super-heróis ali, tem as coisas super poderosas, e é bem fácil de ver o capacete do Magneto, o martelo do Thor, o óculos do Ciclope, as garras do Wolverine. Eu sei que são as garras, na verdade, da X-23, mas a Summer chama de garras do Wolverine, então eu também vou chamar de garras do Wolverine, porque tá literalmente dentro do episódio. A gente vê ali uns Tesseracts também, que lembram os Tesseracts ali da Marvel. E a Bat-Clone, né, dá tchau pras duas e fala assim, ó, eu vejo vocês em 2 anos, o que é uma referência, na minha opinião, ao retorno, né, digamos assim, esporádico do Evil Morty, que apareceu na primeira, na terceira e na quinta temporada. Eu acho que ela tá querendo dizer, ó, falou pessoal, eu volto na 8ª temporada, mas as duas acabam segurando a Bat-Clone pelo menos por mais algum tempo. E eu sei que pra ela essa piada não faz tanto sentido assim, porque ela apareceu na 4ª temporada, na 5ª temporada e agora apareceu na 6ª, além da própria criação dela no episódio The ABCs of Beth, que é o 9º episódio da 3ª temporada. Então ela apareceu praticamente em todas as últimas 4 temporadas. E eu peguei um easter egg também bastante interessante, né, quando a Beth fala, a Beth espacial, fala que ela tá indo embora pra salvar a galáxia, que é exatamente a desculpa que a Capitã Marvel dá quando ela vai embora em Vingadores Ultimato. Ela fala, eu tenho que salvar a galáxia, etc. Então é mais uma referência ao filme Vingadores Ultimato. E o Rick, nesse momento, é enviado para sua realidade de origem. Quando eles aparecem primeiro as veias, depois os músculos. Eu não consegui lembrar qual é a referência, eu acho que é o Homem Invisível com Kevin Bacon, que aparece dessa forma, mas eu achei uma forma visualmente interessante deles fazerem essa viagem, né, de volta para sua realidade original. E essa realidade eu vou chamar de 6910, que é o número da casa que eu já abordei em um vídeo separado, que é o mesmo número da casa que ele vivia ali, né, quando o Rick assassino explodiu a Diane e a Beth. E, inclusive o buraco, né, que a explosão deixou ainda é bem visível, assim como os projetos ali de armas de portais. E eu percebi uma coisa bastante curiosa nesse momento, a arma de portais do Rick assassino não é a mesma arma de portais da cena original. Eu sei que pode ser mais um erro desse episódio, mas eu acho que tem algum motivo porque ele tá segurando a arma de portais, que seria o modelo novo, né, seria essa arma de portais aqui, sendo que na cena original ele tava com uma arma de portais bem mais grossa, né, bem mais larga e bem mais antiquada. Então pode ser mais um errinho, só que eu acho que tem algum sentido, né? Eu vou tentar explorar isso futuramente, eu não vi literalmente ninguém falando a respeito disso ainda. E enquanto o Rick anda, né, pela sua casa antiga, a gente vê imagens de cavalos, né, coladas ali na geladeira, que mostra que a Beth desde criança já tinha essa paixão. E eu sinceramente não gostei muito da voz da Diane Sentes, pelo menos a versão em inglês. Eu sei que é a mesma atriz que interpretou anteriormente, é a mesma atriz que faz a voz da nave, que faz a voz da inteligência artificial, mas eu achei que eles deram um tom bem chatinho pra ela ficar falando. Eu sei que a intenção do episódio do Rick ser assombrado, né, pela Diane Sentes, mas eu achei a voz um pouquinho irritante, né, em alguns momentos eu acho que acabou tirando um pouquinho a atenção do que estava acontecendo, porque a voz realmente ficou bem chata. E a senha do Rick é 69247, 69 obviamente é uma piada que o Rick e os próprios criadores colocam em vários momentos, e 247 é um termo americano, né, que ou aqui no Brasil também dá para utilizar esse termo, que é 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a senha do Rick é 69, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o Morty volta para a realidade dos Cronenbergs, que curiosamente, enquanto ele não envelheceu nem um dia, né, o Morty continua sendo o mesmo garoto. A gente vê que aquela realidade envelheceu pra caramba, inclusive tem árvores saindo do chão ali que já estão na idade adulta. E eu pesquisei sim pro vídeo, o tempo médio, né, que uma árvore leva para chegar nessa altura é em torno de 15 anos. Então um tempo bem longo já se passou nessa realidade, enquanto o Morty ainda tem a mesma aparência. E mesmo depois de anos, a caixa, né, de viagens do tempo do Rick continua 100% intacta. E a televisão que a Summer utilizava, né, para gravar os filmes ali, ela tava atuando o filme do Tubarão, ainda tá ali. Pra mim foi a cena mais triste desse episódio, ver que o Jerry, mesmo sozinho nessa realidade, continuava morando ali no mesmo lugar e ele estava sentado no sofá vendo a televisão. E nem em uma realidade pós-apocalíptica, né, o Morty conseguiu deixar uma revistinha adulta quieta, e essas revistinhas, inclusive, tem nomes bem legais, né? A gente tem Horny Cars, ou
carros safados, né? Pool Hustler, que é uma mistura da revista americana Hustler com o filme do Tom Cruise, né? Que também é chamado de Hustler. Ex-Vogue, né? Que não é Ex-Vogue. A revista Boat Women, que é Mulheres de Barcos. Rolling Boner, que é uma zoeira com Rolling Stone. Sexquire, que é uma zoeira com Esquire, que é uma revista também bem famosa. Vavavumber, que é uma zoeira com Bloomberg, e algumas outras que eu não consegui ver 100%. E a Summer, que pelo menos até onde eu me lembre, nunca pisou na Cidadela dos Ricks. Ela fala, né, para as duas mães ali, que a Cidadela dos Ricks geralmente tem Ricks e Mortys Cowboys, que é uma referência ao episódio Close Encounters of the Rick Kind, mas como eu falei, eu não me lembro da Summer nunca ter pisado na Cidadela. E a Summer revela mais uma regra do Rick, que se os inimigos atirarem nela, ela pode fazer isso, e a gente vê que ela realmente aprendeu muito, né, que a gente não viu tantas coisas assim da Summer, mas ela tem uma proximidade muito grande com a avó também. E na parede da casa, também um easter egg muito sutil e muito interessante, na parede da casa do Rick, a gente vê aquele quadro que é o mesmo jardim que ele anda para chegar até a privada dele, realmente uma pitada especial, lembrando que aquela casa tá do mesmo jeito nos últimos 30 anos, então ele já vai àquele banheiro há realmente muito tempo. E o Rick fala com o Sr. Golden Beck Majorian, que explica o loop temporal que o Rick criou, que aparentemente não envolve cachorros, porque a gente vê um aqui que infelizmente já morreu, mas continua exercendo seu papel sendo puxado pela sua dona. E o Rick diz que o cara que ele tá procurando não é achável, só que, como eu imaginava, né, ele só tava falando isso pra se convencer a não continuar procurando o Rick assassino, porque no primeiro momento que ele fareja a possibilidade, ele já corre pra tentar encontrar ele de novo. E o Rick revela mais uma coisa interessante, que a Summer lembra bastante ele da Diane. E a Diane, né, inclusive pelo menos a inteligência artificial ali da Diane, fala que Hunters gonna hunt, né, ou seja, assombrações vão assombrar, que é uma zoeira com a frase que é bem famosa lá nos Estados Unidos, haters gonna hate, né, que é haters vão odiar. E o Jerry diz que ele enterrou seu luto na Barnes & Noble, né, ele fala pro Morty, e a Barnes & Noble é uma rede muito grande de livrarias lá nos Estados Unidos, pelo menos era, né, eu acho que agora eles estão passando por um momento de muitas dificuldades, e ele fala 3 livros em específico que ele leu, um deles tem bastante significado na cena. O primeiro deles é o Four Agreement, ou Os 4 Compromissos, que é um livro do Dom Miguel Ruiz, lançado em 1997, e os 4 compromissos são: seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não faça suposições e sempre faça o seu melhor. Ele leu também Comer, Rezar e Amar, de 2006, e The Dark Knight Returns, né, ou O Retorno do Cavaleiro das Trevas, de 1986, do Frank Miller. E o Jerry fala que eles ficaram muito tempo no gelo. Caso vocês não se lembrem o que aconteceu na realidade dos Cronenbergs, depois que o Conselho dos Ricks vai atrás, né, do Rick naquela realidade, ele acaba congelando os 3 e eles vão embora. E em decorrência disso, como o Jerry falou, a Beth e a Summer dessa realidade morrem. E eles jogam Downbeat, que é um jogo que eles já jogaram anteriormente, e é legal que tá escrito de 2 a 3 minutos de diversão eterna na caixa do jogo, que pra mim é uma frase muito legal pra ser colocada na caixa de um jogo. E a Summer se refere a Beth, né, como mãe doméstica e a outra como mãe espacial, o que é uma piada legal, mas a Beth, ela já foi bem badass, mesmo antes da mãe espacial existir. A gente já viu a Beth sendo mais proativa, né, digamos assim, então a piada é boa, mas eu acho que acabou desmerecendo um pouquinho a nossa Beth. E o Morty pergunta se o Rick daquela realidade não tá morto, e o Rick responde: bom, o Rick dessa realidade não está mais por perto, e acaba revelando a bomba do episódio, né? A bomba do episódio é que, na verdade, o Morty que a gente tem acompanhado é o Morty original do Rick assassino. Então o Rick assassino é o Rick original da realidade dos Cronenbergs, que ele abandonou a família e o Rick se mudou depois que a família dele foi assassinada, depois de toda aquela jornada, o Rick se mudou para a realidade onde aquele Rick vivia. Provavelmente para utilizar o Morty de isca, só que depois de um tempo ele acabou se acostumando com aquele Morty e eles se mudam de realidade algumas vezes no decorrer da série, deixando para trás justamente a realidade do Rick assassino. E eu tenho um vídeo aqui do canal que eu expliquei em bem mais detalhes essa jornada, né, do Rick assassino, que vocês podem dar uma olhada. E depois a gente vê, né, o Morty sufocando por um momento até ele perceber que ele consegue respirar no espaço.
a gente vê que o Rick fez algumas modificações no Morty, né? No final do episódio ele fala que ele tá fazendo algumas melhoras, né? Algumas melhorias no nosso Morty. E é interessante porque o Rick assassino parece não ter envelhecido nenhum dia. Não só a gente vê no final do episódio, na cena pós-crédito, que ele pode ter mais poderes, inclusive, do que o nosso Rick, né? Como ele parece não ter envelhecido nada desde aquela cena que a gente viu. Ele tem, inclusive, o mesmo mullet. Então, será que ele tem alguma tecnologia que pode possivelmente estar, inclusive, estendendo a vida dele? E ele faz uma referência ao Keyser Söze do filme Usual Suspects, né, de 1995, e o vilão interpretado pelo Kevin Spacey é um dos maiores da história do cinema, e a sua revelação é também uma das cenas vilanescas mais icônicas do cinema. E ele também cita não só o Keyser Söze, como também Jogos Mortais, né, quando ele tá naquela cela de vidro. Ele cita Jogos Mortais de 2004, que também tem uma revelação sensacional envolvendo John Kramer. E o Rick tem mais um momento suicida, né, no episódio, quando o Morty fala que se ele seguir aquele Rick, que a gente não sabe ainda se é o Rick assassino ou não, a gente descobre na cena pós-crédito que é de fato o Rick assassino, ele fala que ele vai seguir, o Morty fala, não, você vai morrer, e o Rick fala, que bom, mais ou menos como ele já tinha falado na cena envolvendo a Diane, ele fala mais ou menos isso também. E aí o Morty faz a referência mais antiga possível, fazendo uma referência ao primeiro episódio, quando ele fala Rick and Morty por 100 anos. E o Rick assassino coloca diversas contagens regressivas na tela, uma delas inclusive tá como 19 em vez de 19, né, que seria a forma mais simples de escrever, e outras estão com 0 na frente, outras estão sem o 0 na frente. Isso mostra que a mente desse Rick é realmente bastante caótica. E a gente vê que o Jerry ficou preso ali nas brigas da segunda temporada de Rick and Morty, né? A gente vê que o Jerry realmente evoluiu bastante como personagem, não tanto, né, quanto o Jerry da realidade dos Cronenbergs, mas com certeza o nosso Jerry não é um Jerry comum. E como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz a respeito do episódio, a Summer veio que meio pra zerar o status quo da família no final do episódio, dizendo, agora não importa mais de onde cada um veio, todo mundo veio dessa realidade. E essa realidade, por incrível que pareça, não dura nem 5 minutos, porque a gente vê o Jerry da segunda temporada, né, digamos assim, descendo, e ele traz com ele o Mr. Frundles, né, o Justin Roiland adora os personagens com o nome Mr. e alguma coisa, né, como Mr. Mystics, que ficam simplesmente repetindo o próprio nome. E eles acabam se mudando para uma realidade onde todos eles, inclusive a Beth Espacial, morreram de morte natural, que pela imagem não parece nem um pouco, né, que eles morreram de morte natural, mas também, né, que opção eles tinham a essa altura, qual outra realidade com todos os membros da família e etc, né, não faz tanto sentido assim. E a Beth Clone elogia, né, a roupa da Beth doméstica, digamos assim, da Beth mãe, e ela responde que é a mesma roupa de sempre, que é mais uma zoeira da série, né, com essas convenções de séries de comédia animadas, que os personagens usam sempre exatamente a mesma roupa. Eu não sei porquê, né, eu acho que a tecnologia hoje já permitiria, né, eles trocarem a roupa dos personagens com mais frequência. E nesse momento o Morty pergunta se ele é isca pro Rick assassino, e o Rick diz que não, que aquele Rick não liga pra ninguém, que ele é o Rick verdadeiro, the real deal, né, digamos assim. Eu não sei qual seria a tradução exata pra esse termo, the real deal, mas parece que ele de certa forma admira esse Rick, né, que é a versão mais natural do Rick, digamos assim. Talvez ele seja o Rick até original, porque é ele que apresenta a arma de portais para esse outro Rick. Talvez ele tenha sido o primeiro viajante interdimensional. Então parece pelo menos que existe um respeito pelo Rick que a gente tá vendo, e não parece que o Rick assassino tem esse mesmo respeito pelo Rick que a gente tá acompanhando. E na cena pós-crédito a gente vê, né, que aquela cela de vidro tá quebrada e que ele tá colocando roupas, né, o Rick assassino. Então era ele de fato naquela cena. Eu não sei se ele se colocou em risco, talvez aquela cela fosse mais segura do que parecia, talvez o Rick não fosse conseguir chegar até ele de qualquer forma, mas com certeza é interessante a gente ver que não só a referência ao Keyser Söze foi feita de forma muito engraçada, como também ela fez total sentido. E o Rick assassino fala pro Jerry uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala que nunca lidou muito com o conceito de um Jerry, o que é estranho, né, porque claramente ele tinha uma Beth que ele abandonou, e ele chegou a ter, né, uma Summer e um Morty na sua realidade. Então é curioso ele nunca nem ter lidado com o Jerry. E o Rick assassino fala também que ele não faz mais parcerias
eu queria saber quais parcerias ele já fez até agora. Será que ele fez alguma parceria com o Evil Morty? Será que ele já fez alguma parceria com outros possíveis vilões? Então eu fico muito curioso para saber se eles vão explorar. Eu não acho que seria uma frase simplesmente jogada, eu acho que eles ainda vão explorar em algum momento. E o Jerry faz a referência mais Jerry possível quando ele fala Fatality, Jerry wins, quando ele corta o pescoço, né, do Rick assassino, que é uma referência bem óbvia a Mortal Kombat. E nesse momento, né, a gente vê a garganta do Rick se fechando de novo, que mostra que, como eu falei algum tempo atrás no vídeo, ele tem proteções que talvez nem o nosso Rick tenha, que mostra que talvez ele seja realmente o Rick mais Rick. Então, pessoal, essas foram as referências, os errinhos, os easter eggs que eu consegui encontrar nesse episódio. Se tem algum que eu não encontrei, que vocês encontraram, diga aqui nos comentários pra gente conversar a respeito, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.